Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste fim de semana para fazer a leitura do artigo que foi publicado no meio da semana em 38 jornais. Eu aviso que o artigo foi escrito antes de o porta-aviões da Magnitsky chegar no Lago Paranoá. Mas já está meio profético o artigo, né? Porque a gente já esperava. Então, vou fazer a leitura para vocês com comentários nas entrelinhas. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, às entrelinhas. O título é Extravagâncias. Vocês já vão saber de onde é que eu tirei esse título. A política brasileira, incluindo extravagâncias do judiciário, como qualificou o ministro aposentado do Supremo, Marco Aurélio Mello, já ultrapassou os limites da Praça dos Três Poderes e ganha o mundo. Essa história toda está mudando a imagem de Lula na Europa. Estou falando de Europa porque a gente entrava num táxi por lá, conversava, não, Lula parece o Lech Walesa, líder sindical que chegou à presidência, genial e tal. A gente, olha, não é bem assim, ele foi condenado 3 vezes, 3 instâncias, por isso, teve mensalão, teve a Lava Jato. Ah, não, mas isso é invenção da oposição. Eu disse, não, foi julgamento mesmo. Mas ele não, já saiu da cadeia, né? Cumpriu pena, não, foi anulada. Né? Então, a esquerda fez uma boa campanha de propaganda na Europa, que agora está sendo derrubada pelos fatos. As coisas que estão chegando lá, a verdade, as próprias declarações de Lula, reproduzidas nos jornais, eles, ai, que história é essa? Que maluquice é essa, né? Além do futebol e carnaval, temos agora as extravagâncias lá no exterior, né? O editorial da edição de domingo do Wall Street Journal confirma essa expansão para o mundo. É o diário de maior reputação nos Estados Unidos, tanto que é conhecido como The Journal. Já basta isso, né? É o jornal. Publicado pelos criadores do índice Dow Jones, e tem a idade da nossa república, ele é de 1889. Pois o editorial de domingo, a edição de domingo é a mais importante de todos os jornais do mundo, entrou no varejo do Supremo com o caso Felipe Martins, exigindo que Trump investigue com transparência a falsificação da entrada de Martins nos Estados Unidos e afirmando que ele deveria estar em liberdade. Puxa, nenhum jornal brasileiro fez isso. O Wall Street Journal tem que fazer isso. Isso equivale mais ou menos a dizer assim, o Senado brasileiro não fez, o Trump teve que fazer. Gente, que vergonha. Vergonha para a mídia tradicional, vergonha para o Senado brasileiro. Vergonha para nós, que não pressionamos o Senado quando deveríamos. Eu lembro, eu dizia para as pessoas, gente, não adianta estar aí na frente de quartel, tem que estar na frente do Senado. Bom, segundo parágrafo. Na Europa vai ser lançado, semana que vem, vai ser dia 6 agora, no mesmo dia em que vai ser lançado o tarifaço, vai ser lançado em Lisboa um documentário com cerca de 2 horas sobre o Supremo brasileiro, produzido pelo jornalista português, que é o Sérgio Tavares, que ficou detido quando veio participar de manifestação na Paulista. Ele chegou no aeroporto, a Polícia Federal queria saber o que ele veio fazer no Brasil.
que queria fazer, fez perguntas estranhas e tal. Estava tudo encomendado para intimidá-lo. Deu o efeito contrário. Acabaram provocando-o e ele batalhou aí pelo mundo inteiro, 10 países, colhendo argumentos e enfim, material para fazer um documentário. Deu quase 2 horas sobre Alexandre de Moraes. Está em inglês, vai ser lançado em Lisboa. Bom, volta e meia, o Washington Post dá a opinião criticando a Suprema Corte brasileira. E Trump dá ao Brasil um tratamento especialmente duro, deixando claro que é por causa da caça às bruxas, uma perseguição à direita brasileira e por falta de transparência na apuração de eleições. Gente, está tudo na nossa Constituição, não precisa pegar nada dos Estados Unidos. A primeira emenda lá da liberdade de expressão está no artigo 220 e no artigo 5º da nossa Constituição. E essa transparência aqui está no 37, que tudo tem que ser feito público, inclusive a apuração de eleições. Como eu cito sempre uma corte, eu acho que é alemã, que vetou contagem digital de votos, dizendo que o eleitor tem que entender como o voto dele está sendo contado. Bom, depois de amanhã, eu escrevi para sair na quarta-feira, mas isso foi alterado. Não entra mais em vigor, não entrou em vigor no primeiro dia de agosto, mas vai entrar na próxima quarta-feira, dia 6. Entra a tarifa de 50% sobre as importações americanas do Brasil. E, além disso, paira sobre algumas cabeças, como espada de Damocles, a Lei Magnitsky, que todo jornalista já pronuncia com familiaridade, de tanto que falou nela, né? Aliás, todo mundo aqui no Brasil. No dia que chegou, eu estava no cafezinho, depois do almoço, o colega ao lado, um coronel de artilharia aposentado, me mostrou, olha isso aqui. Minutos depois, estava lá, Lei Magnitsky, né? E era de uma agência confiável. Em 5 minutos, todo mundo ali naquele shopping já sabia. Foi um rastilho de pólvora, já tinha carro na rua buzinando, aquela coisa toda. Bom, por aqui vamos ajudando a inflar esse noticiário estrangeiro. O presidente todos os dias desafia, debocha, provoca o presidente dos Estados Unidos. Calou agora, depois saiu a Magnitsky. Parece desejar ter uma desculpa para todos os males provocados por sua administração, desde a falta de picanha até os juros, a dívida gigantesca e os déficits. No Supremo, o ministro Moraes recrudesce a cada dia, até nos detalhes, como não admitir militar fardado em audiência. Nunca se viu isso. Está todo mundo boquiaberto, inclusive nos meios verde-oliva. Um deles, da ativa, estava em expediente, foi lá para depor, parece que como testemunha, mandou tirar a farda e botar outra roupa. Meu Deus, eu vi tirar a farda em gente expulsa por crime grave. Tirar a farda em público. Aí sim. Bom, se a intenção de Hélio Negão, o deputado Hélio Lopes, ao acampar na Praça dos Três Poderes, era jogar uma isca para ver se Moraes a abocanharia, o deputado viu que o ministro a mordeu e mastigou a Constituição. Não deu a mínima para os pétreos direitos de reunião, manifestação, ir e vir, e ainda mandou o governador tirá-lo de lá, mesmo que Ibanez Rocha, que é o governador, tivesse que deixar a cama, como aconteceu. Já era de madrugada, já era quase 1 da manhã, por aí. Não foi inédito, né? Esses direitos já haviam sido infringidos na pandemia e por prefeitos que foram autorizados pelo Supremo a impor
toque de recolher, né? Impedindo o direito de ir e vir, direito de reunião, acesso ao trabalho, inclusive. Incrível. Né? Até missa foi cancelada. Bom, a remoção do deputado Hélio Negão das proximidades da Câmara Federal foi incluída no inquérito das fake news que é de 2019. Nunca se viu um inquérito que durasse 6 anos. Né? Foi profético o ministro Marco Aurélio, que o apelidou de inquérito do fim do mundo. 6 anos de prorrogações, né? E sem a iniciativa essencial do Ministério Público para iniciá-lo. Último parágrafo. As inconstitucionalidades são conhecidas há anos, conhecidas da mídia, da OAB, dos juristas, dos professores de direito, mas estão escondidas nas consciências, as inconstitucionalidades, nas consciências dessa gente. Vergonha nossa estarem essas extravagâncias nos principais jornais americanos, europeus, mas não nos nossos, com a veemência com que devam ser tratadas infrações graves a direitos fundamentais. Vergonha nossa estarem na boca do secretário de Estado e do presidente americano, mas não na boca do presidente da OAB Nacional ou do presidente do Senado. Com o Senado omisso, um deputado foi pedir socorro a Trump, Eduardo Bolsonaro. Alegam que Trump ataca a nossa soberania, mas não mostram soberania suficiente para defender a própria Constituição do Brasil, que é a maior das leis. É a que limita o poder do Estado para que a nação seja livre para pensar, debater, criticar, fiscalizar, eleger. Agora, temos uma extravagância política. Um chefe de Estado estrangeiro defendendo direitos previstos na nossa Constituição sem ter jurado defendê-la, como jurou Lula. De Brasília, Alexandre Garcia.